Olá, galera, tudo bom? Estou aqui com a companhia da minha amiga e professora, uma professora que veio diretamente do Rio de Janeiro. Ela vai se apresentar para vocês, como ela aprendeu inglês, vai dar dicas de inglês, vai indicar livros, vai ser um bate-papo bem bacana. Quiser acompanhar a gente, acompanha a gente no YouTube, através do canal Teacher Vanderlei Araújo, Vada English. Você também pode me acompanhar no meu Instagram, que é Teacher Vanderlei Araújo, e a gente também agora está no Spotify. No Spotify é Vada English. Se o seu inglês está travado, Vada English. Se apresenta pra gente, professora, fala um pouquinho sobre você. Olá, todo mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde a pessoa estiver, né? Que Sim. A gente, pela internet, a gente alcança muita gente. Sim. E isso tem tudo a ver com o meu trabalho, o nosso trabalho, né, professor? Sim. Então, eu sou Mônica Souza, sou professora de idiomas, sou formada desde 2000 e já fui professora presencialmente. E desde o início da pandemia, foi uma virada de chave na minha carreira. Eu comecei a dar aula online, somente online. Que bacana, que bacana. Essa profissão que você sempre desejou, ser professora, você já passou por outras experiências, como que foi? Como que isso começou na sua vida, essa questão de dar aula? Pois é, a questão de dar aula, se eu fizer uma ponte até com porque o foco maior para mim é o inglês, né? Sim. É o que eu mais trabalho. E aí, assim, como que isso surgiu na minha vida? Eu sempre tive vontade, desde criança, de me comunicar com pessoas de outras culturas. Isso com menos de 8 anos de idade, em alguma idade aí. Eu não tinha nem acesso a inglês na escola, porque outras épocas, né? As crianças Sim. hoje em dia, elas estudam inglês muito cedinho, mas na minha Sim. época não era assim. Sim. E aí, eu, no aeroporto, por causa do trabalho do meu pai era vivo, a gente precisava ficar viajando. E aí, eu via crianças pequenas, eu ficava muito, com meus olhinhos brilhando, querendo falar com elas. E eu perguntava para minha mãe, frases soltas, perguntava. O inglês surgiu na minha vida. A necessidade, mais do que tudo, de me comunicar com pessoas de outras culturas vem desde essa tenra idade. E aí eu fui fazendo várias coisas na vida até me tornar professora. Mas houve um caminho de várias idas e vindas para outras áreas também, não somente inglês. A paixão pelo magistério, ela está se fortalecendo cada vez mais. Eu digo até atualmente, quanto mais eu exerço, mais eu me apaixono. Mas no passado não foi tão simples. Que bacana. Então, ó, galera, ela teve interesse já bem novinha. Surgiu o interesse nela, né, de querer se comunicar, de querer aprender esse novo idioma. Mas agora eu vou perguntar para ela como ela aprendeu inglês, né? Eu vou perguntar em inglês. How did you learn English? Oh, yeah. So I started trying to speak a few sentences or questions, right? Asking my mom, how's your name? How to say, what's your name? Or what time is it? Or where are you from? So when I was at the airport and I saw kids there who are from other countries, so the first questions I learned with my mom, but she didn't have a good English, I have to confess. But then I started to learn at school. And then at a language institute, right? This was the very beginning. Que legal. Que bacana. Foi da mesma maneira, né? Ela começou com aquela vontade também, aprender algumas sentenças, algumas perguntas, que é bem conhecida, né? De onde você é, qual é o seu nome. E assim você foi se desenvolvendo. Que bacana. O inglês está bem presente na sua vida no decorrer desse tempo, né? Para você já sentiu, você passou da presencial e agora você está no online depois da pandemia, não é isso? Exatamente. Você sentiu alguma dificuldade do online para o presencial, do presencial para o online? Eu tive que aprender muita coisa. Eu tô numa fase da minha vida de sair da zona de conforto o tempo inteiro. Uhum. Desde que eu resolvi fazer essa mudança. Vou dar aula online. Voltar a dar aulas, na verdade, que eu andei fazendo atividades laborais em outras áreas. E aí eu estava executando uma tarefa que não tem a ver com magistério. Uhum. E aí eu pensei na pandemia, fiz um balanço sobre várias coisas que estavam acontecendo. Eu pensei, eu posso voltar a dar aula. Sim. E aí eu comecei já nesse formato online que ninguém tinha me ensinado nada. Eu tive que fazer várias experimentações, várias pesquisas, sair da minha zona de conforto totalmente. Sim. E é o que eu tenho feito nesses 5 anos. Ainda estou cada dia lutando para sair da zona de conforto, aprender novidades, expandir vocabulário, ter contato com pessoas de vários países, de várias partes do Brasil. E
E a questão do estudo, né? Só voltando um pouco, depois eu fui me aprimorando, né? Quando eu terminei o cursinho, quando eu terminei na escola, e fiz faculdade de letras. Eu sou formada pela UFRJ, me formei, né, como professora de português e inglês, e depois fiz uma licenciatura numa faculdade particular lá. Focada no estudo da língua inglesa. Então, me capacitei bastante, né? Com esse amor de, não, tem que ser uma coisa muito séria. E eu me capacitei muito para isso. Que bacana. Então, você teve uma pequena pausa para retornar a dar aula, foi isso? Exatamente. E o que essa pausa, se você pausou para fazer o quê? Assim, eu pausei para seguir uma carreira administrativa. Sim, inclusive isso. Eu já fiz, já atuei em algumas instituições na parte administrativa, né? Durante muitos anos até numa organização não governamental. Eu já trabalhei até em unidade de saúde, mas na parte administrativa, porque eu não tenho nenhuma formação na área da saúde. Sim. Então eu aprendi muita coisa, aprendi a lidar com profissionais de outras áreas. E eu também tenho uma outra carreira que é um hobby maravilhoso e que eu às vezes trabalho um pouco com isso também, que é a carreira de atriz. E foi meu primeiro trabalho na vida. Meu primeiro trabalho foi como atriz mirim. Que bacana, que legal. Então você não tem medo dos palcos, se apresentar, falar assim, vai ter uma apresentação, você ainda gosta, ainda pratica? Gosto muito, bem esporadicamente, porque dar aulas é uma coisa que me pede de mim, exige de mim bastante dedicação, bastante tempo, mas eu tenho alguns contatos com pessoas conhecidas, queridas, e às vezes surge um convite para fazer, por exemplo, já trabalhei em palcos mesmo, nessa organização não governamental onde eu trabalhei, que é o Grupo Pela Vida Rio, uma ONG muito bacana no Rio de Janeiro. Lá eu comecei trabalhando como atriz na época, uns anos atrás, e aí eu fui mudando de atuação, na minha área de atuação lá foi mudando. Mas lá eu comecei fazendo trabalho de estar como atriz em escolas, em instituições, assim, empresas, em comunidades. Então, foram várias coisas legais que foram ampliando a minha visão de mundo. E isso faz toda a diferença no meu trabalho. Eu tenho uma linguagem, pode ser a minha linguagem com um amigo professor, ou com uma amiga que é da área da saúde, ou com uma pessoa que pode ser de qualquer profissão, ou que não tem uma profissão ainda definida, né? Porque eu também trabalho com reforço escolar, então desde a galera que ainda está na escola, a minha linguagem é uma linguagem que eu penso, poxa vida, eu consigo me adaptar. E essa minha experiência de vida que eu busquei ter, que eu quis ter, essa minha inquietação por novidade, faz toda a diferença hoje em dia para eu conseguir fazer um trabalho que eu sinto que chega até as pessoas. Que legal, uma sede de querer mais, né? E você, então, já que você atuou nas outras áreas, além de professora, você chegou a utilizar, por exemplo, foi trabalhar na área da saúde, utilizei o idioma lá, trabalhei na área como atriz, utilizei o idioma lá. Você chegou a utilizar o idioma nessas outras áreas? Eu cheguei a utilizar o idioma quando eu trabalhava nessa ONG, Grupo Pela Vida Rio, não com tanta frequência, mas houve necessidade, sim. Pessoas estrangeiras chegaram lá, fizemos um acolhimento muito legal, muito bacana. E a maioria das pessoas que estavam lá, que eram voluntários também, não tinha assim, um conhecimento amplo do inglês como eu tinha, né? E aí eu precisei ficar fazendo tradução simultânea durante uma grande roda, né, de conversa. E aí teve gente que se surpreendeu. Poxa, Mônica, que legal teu inglês, bacana. Houve colegas lá que foram até me trazer palavras de incentivo, e eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa disso. Então eles não sabiam, algumas pessoas que você falava, algumas pessoas ainda não sabiam? Porque o que acontece? O meu lidar com o meu conhecimento, eu sempre tive muita humildade, sabe, professor Vanderlei? Porque eu acho assim, já houve lugares em que eu atuei como profissional e o meu currículo, eu posso dizer humildemente, sabe? Humildemente. Estava um pouquinho acima do que aquela função exigia. Sim. Quando eu atuei em área de saúde, por exemplo, unidade de saúde, não na área de saúde, mas unidade de saúde, era nível de... O requisito era ensino médio. E eu já tinha minha faculdade, já tinha até minha pós. Mas eu quis ir assim mesmo, porque foi fruto de um concurso público que eu fiz. E aí, na época, acabei ficando como temporária, porque eu já tinha passado, mas não nas primeiras vagas. Resolvi
topar, assim, esse desafio. Então, eu topo os desafios, independentemente do meu currículo, se é, sabe? Não, eu acho legal. Mas aí, eu acho assim, pra que eu estar falando certas coisas e constranger pessoas que podem ser colegas de trabalho bacanas pra mim, que podem estar interagindo bem comigo, por que eu vou ficar falando de currículo? Então, isso causou surpresa naquele momento em que eu pude demonstrar, não como exibicionismo, mas pra poder somar, assim, no trabalho lá. Aí causou surpresa. E o legal é que quando as pessoas sabem, isso pode servir como um incentivo para que elas possam estudar também, né? Para que elas possam aprender. Isso é bacana, esse tipo de atitude, né? Uma pergunta, você já dá aula assim particular nessa forma online? A sua maneira de dar aula é particular ou é alguma escola ou uma escola própria sua? Como que seria essas aulas particulares? Eu trabalho como pessoa física, né? São aulas particulares mesmo. A maioria dos casos que eu atendo agora são alunos, assim, eu e um aluno, a maioria das vezes. Mas já dei aula nesse formato online, já dei aula para pequenos grupos também. Não pode ser muita gente. Na minha concepção, na minha filosofia de trabalho atual, eu não trabalho muito com quantidade, porque eu quero oferecer algo muito personalizado. Então, se a Maria quer fazer uma viagem para os Estados Unidos, eu preparo ela, e ela já tem alguma noção de inglês e tem prazo, aí eu preparo ela, como professor e como coach também, que eu também sou coach, eu sei. Ou seja, às vezes a pessoa até já tem o idioma, alguma coisa do idioma, mas ela precisa saber, poxa vida, como eu me comporto no aeroporto com os guardas lá da imigração, por exemplo? Sei lá, sabe? Como é que eu vou me comportar no restaurante? Como ser educada? Não é só saber o inglês, é saber o inglês educadamente para fazer com que as pessoas na rua, para te darem informações sobre como achar um museu. Você não chega só perguntando. Você tem que ser educada com uma senhora de idade, por exemplo, ou com um jovem você é mais descolado. Então, meu trabalho se mistura muito as funções. Eu sou tutor, sou teacher, sou coach, eu sou um pouquinho de cada. E eu adequo isso. Eu enxergo na pessoa o que ela está precisando. Poxa, com a minha experiência, eu tanto realizo o que o aluno precisa, eu respeito muito a demanda, o objetivo, o sonho do aluno e me aproprio daquilo. Isso é meu sonho também. Que bacana. Isso é meu sonho. Eu preparei um jogador de basquete recentemente, um menino de 16 anos, super disciplinado. Sim. Ele já está nos Estados Unidos, foi há pouco tempo. E aí, eu comprei o sonho desse menino, eu sonhava com ele. Dele estar realizando isso da melhor maneira possível, junto com a família dele. Eu estava sonhando junto. Então, entendi. Eu me apropriei, eu mergulho junto naquele sonho. E aí, mas eu... Também, com a minha experiência, eu vou direcionando as coisas para ir vendo o que dá certo, o que já funciona. Tem coisas que já de antemão já falo, olha, se você não for por esse caminho, se não fizer as challenges que eu faço, que são os desafios para casa, eu já falo logo, olha, não vai evoluir tão bem. As minhas aulas eu me esforço ao máximo para que elas sejam de boa qualidade, sim. Mas se a pessoa não gera oportunidades para ela fora os momentos de aula, não pratica de outras formas, não faz as challenges que eu peço, aí eu já falo que já vi esse filme antes, que pode não dar certo. Não tenho receio nenhum de falar isso para os alunos, que eles precisam muito fazer a parte deles. Isso, não tem como você abrir a mente dele e colocar o idioma lá dentro, ele tem que fazer a parte dele também. Galera, eu vou perguntar agora para ela qual é a estratégia que ela dá para as pessoas que estão começando, né, os beginners. Qual é a estratégia que ela dá? Vou perguntar em inglês. Do you have any strategy for beginners learning English? Yes, I would say interesting things like listening to music is very important. It's very interesting and it's like fun. Think about a singer that you like, a band that you like, and you can listen to the songs, and don't worry if you don't understand everything. No, it's not a problem, but it's interesting to get used to the sound of the English, the pronunciation, no matter what they say at the first moment, the pronunciation of the English language. It's very important. Watching movies is interesting also, all right? Reading. Talking about the movies, some people say that it's interesting, even if you are an adult, to watch movies that are appropriate for kids. Because the way they speak, the way they pronounce, it's sometimes easier for understanding it. So some people think about that, and it's a suggestion also. And reading texts. So we have 4 abilities that we have to improve, or we have to help the students improve when we're talking about learning a language or teaching a language. So
Listen. Reading. Reading and writing, listening, and speaking. 4 skills. So for each skill, we have different ways of practicing. So listening to music, reading texts, writing letters, or maybe WhatsApp, right? You are on WhatsApp, writing messages for a friend, you are practicing. So 4 different ways of practicing 4 different skills. Ok, legal. Ela falou, vou resumir aqui, ela falou para você se desenvolver com músicas, com filmes, e assim você possa desenvolver, né, uma bandeira bem resumida, desenvolver as 4 habilidades, né? O escrever, ouvir, o falar, as 4 habilidades: escrever, ouvir, falar e ler. E com isso também você pode praticar mandando uma mensagem para um amigo através do WhatsApp, entre outras maneiras. Então, não tem como, você tem que praticar para você desenvolver. Não só em um momento de sala de aula, mas você precisa praticar, trazer o inglês para o seu dia a dia. Dessas 4 habilidades, né, dessas 4 skills, qual você acha que as pessoas têm mais dificuldade para se desenvolver? Chega uma demanda muito grande para mim de pessoas querendo desenvolver o speaking, né? Que é a fala, a conversação. Isso aí rola um glamour em torno disso, né? Muitas vezes as pessoas que sabem falar bem, com uma boa pronúncia, elas crescem, elas ficam assim, bem vistas socialmente. Nossa, eles sabem inglês. Mas injustamente com os que não têm esse domínio, né? As pessoas que não têm tanta habilidade para fala no inglês, mas muitas vezes elas conseguem entender filmes, ler algum texto técnico, muitas vezes são textos técnicos da carreira delas, do estudo delas na faculdade, ou sei lá, em algum lugar, um curso técnico. Faculdade, às vezes, tem muita coisa de leitura, né, da área tecnológica ou da área de saúde, às vezes leituras em inglês. E aí, quer dizer, as pessoas que dominam um pouco as outras 2 habilidades que tem a ver com a escrita, tadinhas, elas ficam assim meio que escondidinhas e tal, porque a sociedade glamoriza quem fala. É bonito ouvir alguém falar inglês com uma boa pronúncia? Mas a gente tem que valorizar os que têm as outras habilidades um pouco desenvolvidas e estimulá-los a desenvolver. Então, mas assim, para muitas pessoas o speaking, né, a conversação, se expor ao público, falando inglês na frente dos outros, muitas vezes é difícil, porque a questão da vergonha, a questão do medo de ser julgada, timidez, como o senhor está falando, né, professor? Então, às vezes, eu diria que é isso, porque isso depende de plateia um pouco, né? A pessoa até tem gente que tem teoria sobre falar um pouco sozinho em casa, para treinar. É melhor do que nada? Mas nada como falar com alguém que te estimula mais, né? E essa de falar com alguém, de ter uma plateia ou de ter um interlocutor, às vezes traz uma timidez muito grande. Então, eu acho que é aí que é a habilidade em que há mais essa timidez. Isso é verdade. Tenho alguns alunos que eles têm um potencial enorme, mas um medo de errar, aí trava, o medo de uma pessoa desconhecida conversar com uma pessoa desconhecida, eles travam bastante, né? E mesmo que ele seja uma palavra que ele domine, uma regra que ele domine, né? E ele os alunos travam muito na hora de colocar em prática aquilo que eles sabem. Isso eu falo assim, não tem como você ter medo, vamos lá, vou usar aqui uma comparação, não tem como você perder o medo da água se você não entrar na piscina. Verdade. Não tem como. É a prática. Eu vou fazer aula de natação. Você aprende a teoria. O braço vai para o lado, aí vem o outro braço, respira. Tudo na teoria, bacana. Mas você vai só aprender a nadar entrando na piscina. É verdade. E isso é uma coisa... Eu tento realmente criar... Por exemplo, nas minhas aulas experimentais, eu ofereço isso para pessoas da minha cidade, no Rio de Janeiro, para pessoas do estado, pessoas de outras partes do Brasil, até exterior também. Então, já ofereci aula experimental para várias pessoas aqui da América Latina, pessoas até da África também, por exemplo, Angola. Já tive aluno em Cabo Verde, por exemplo, na África, e gente da Europa, enfim. Ásia também, algumas pessoas da Ásia já fizeram minha aula experimental. O que acontece? O sucesso da aula experimental para mim é o quê? É o aluno acertar tudo? É o aluno ter uma pronúncia perfeita? É o aluno não ter dúvidas? Não é isso não.
Inclusive, eu nem nivelo o aluno em aula experimental, eu não fico fazendo nivelamento, não fico dando aqueles conceitos, né, de nivelamento. Não. O sucesso para mim da minha aula experimental é o aluno chegar no final e dizer, poxa, nem te conhecia, mas estou tão feliz, estou tão à vontade, me surpreendi tanto com as coisas que eu ainda lembro. Eu tinha... Já teve um rapaz do Paquistão que fez minha aula experimental, ele falou, olha, tenho muita vergonha de falar. Eu dei os parabéns para ele depois. Você conseguiu se expressar, você está de parabéns. Você está de parabéns, você conseguiu falar, que era o que você achava que não conseguiria. Então, eu tento, da melhor maneira possível, gerar um ambiente de conforto e de segurança, que o aluno se sinta protegido, que não haja juízo de valor da minha parte. E até quando eu faço algumas intervenções sobre possíveis... não gosto muito nem de usar a palavra erro. Vou falar aqui nós estamos aqui, eu posso até falar, que as pessoas entendem mais essa palavra. Mas quando eu estou em aula, eu evito falar acerto, erro, errou. Não, eu tenho todo um linguajar para que a pessoa se sinta assim, poxa, esse ambiente da Teacher Mônica é diferente. Confortável. É, né? Confortável. Eu não sou julgada conforme a vida inteira eu fui julgada. E muitas instituições que não souberam me valorizar. Lá eu era um número. Lá meus colegas riam de mim. Lá os meus colegas debochavam da minha pronúncia. E com a Teacher Mônica tudo é diferente. Até o linguajar dela. Quer dizer, eu crio um ambiente totalmente favorável, eu me esforço ao máximo. E o sucesso é isso. Quando a pessoa diz, poxa, eu me senti em casa. Esse é o sucesso. O que virá depois é depois. Se a pessoa, a partir da aula experimental, decide continuar a ser meu aluno, aí eu vou ficar muito feliz. Se não quiser, tá ótimo também conhecer meu trabalho nessa amostrinha ali, né, da aula experimental. Mas se ele continua, ela continua, aí eu fico feliz e aí tem todo um trabalho pra gente dar esse feedback, dele entender onde ele tem que se ajustar. Porque, obviamente, ele tem que ter o feedback, ele tem que se aprimorar, sim. Mas tudo de uma forma em que eu não gere... que não seja mais da mesma coisa que ele já viu antes que não deu certo. Sim, que bacana. Que interessante isso, galera. Ela traz o aluno para perto, ela não distancia. Ela vai explicar de uma maneira leve, mostrando assim um ambiente, o clima, a didática dela, e o aluno se aproxima, se sente confortável, né? Isso é muito bacana e muito interessante. E seguindo nessa linha de raciocínio, você disse sobre filme, música. Já que as suas aulas são online, o que você usa? Você usa mais texto, usa mais filme, usa mais gramática? Como que você mescla? Como que você faz no seu ambiente de aula? Já para eles conhecerem também um pouquinho sobre... Sim, legal sua pergunta. Então... Pegando esse gancho daquelas 4 habilidades que a gente falou, né? Eu otimizo muito o tempo de aula, que eu acho que é muito valioso o tempo que o aluno está investindo ali, 1 hora de aula comigo. E aí eu valorizo muito o speaking e o listening, né? Essa troca. E aí, as atividades em que a gente pratica mais as outras habilidades, eu passo para casa, porque é o tempo que ele pode estar investindo. Então, eu penso assim, quando a gente trabalha com texto, até uso texto também, mas aí eu puxo muito a questão da pronúncia, eu aproveito o momento que eu tô com ele, eu sempre penso assim, valorizar o momento em que eu estou com o aluno. E aí, quando tem um texto, aí eu peço para o aluno ler o texto, a gente pratica muito a questão da correção da pronúncia, né? Mas as aulas focadas em conversação são muito, sobretudo para os alunos que já têm um certo nível de inglês, em que eles já conseguem falar bastante inglês, eu foco muito a questão da conversação sobre várias temáticas da atualidade, dependendo também de assuntos de interesse do meu aluno. Esse aluno que é jogador de basquete, que já está nos Estados Unidos, falava muito sobre qualidade de vida, saúde, esporte, o basquete propriamente dito, e coisas assim, por exemplo, como uma pessoa que estaria recebendo ele na high school, o que essa pessoa iria perguntar para ele? Simulei situações assim, né? E outras situações voltadas para viagem, porque ele tem um inglês muito... que ele só melhorou, mas ele já tinha uma base interessante de inglês. Agora, por exemplo, o aluno que já é mais iniciante, eu estimulo muito usando figuras, e tem um exercício de figuras que eu faço que é bem legal, que tem paisagens assim diferentes, e aí a pessoa associa isso a emoções que ela sente, a pessoa vai descrever aquela paisagem, dizendo todos os elementos que estão ali, dizendo quais as cores que ela pode visualizar. Isso são os alunos mais iniciantes. Eu estimulo até uma certa... É uma conversação básica, que não são frases longas e tal, mas já estimula ele a falar. As cores, coisas assim. Mas eu podendo aproveitar bastante as challenges para casa, para fazerem atividades. Por exemplo, vídeo.
tem uma atividade que eu passo, que é para ver um vídeo, eu já mando o link para facilitar, da música no YouTube, um videoclipe. Tem uma música do Jimmy Cliff que eu gosto muito de usar. O Jimmy Cliff gravou, I Can See Clearly Now. I can see clearly now, the rain is gone. É uma música antiga. Pessoal, que voz. Desculpa. Eu ensino com música também, mas não canto nem em português. Quem dirá em inglês. Não, mas você é professor, você sabe cantar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei cantar em português. Que voz, parabéns. Obrigada. Não à toa, eu gosto de estimular as pessoas a cantarem no videokê em inglês. E eu faço umas postagens falando disso. Eu vou no videokê, canto várias músicas em inglês. Algumas até em português também, até espanhol, mas sobretudo em inglês, porque eu quero mostrar para as pessoas, você que está em casa, nunca é tarde. Vê lá minha postagem, eu cantando em inglês, e tem gente mesmo vendo, eu não tô nem aí, para brincar, para se divertir, aprender tudo ao mesmo tempo. Gente, aprender tem que ser uma brincadeira séria, tem que ser uma brincadeira que eu me permito, que eu quero aprender, que não é para ficar constrangido, não. Vamos brincar de cantar, aí eu vou no vídeo, canto em inglês, posto, e aí eu quero mostrar isso para as pessoas. Então, mas essa atividade eu passo para casa essa e outras músicas. Tem Shallow também, da Lady Gaga, que é uma música linda, né? Que já é mais da atualidade. Sim. Então, eu doso um pouquinho, algumas antigas, algumas da atualidade. O critério é que sejam músicas em que o instrumento não abafe o som do cantor, não seja muito atropelado, muito cheio de gira complicada demais. Isso. Então, aí eu seleciono assim, e aí o aluno vê o videoclipe, depois que eu assisti várias vezes, se expondo a música bastante, sem se cobrar muito, tentando não ver a letra, não ver a tradução da letra, não é esse o objetivo, vai ouvir. Depois ele vai chegar lá no documento que eu compartilho os documentos para o aluno ter acesso às tarefas que eu posto para casa, que são as challenges, e tudo que é relatado na aula, eu também tenho outro documento que eu compartilho com o aluno, ele tem acesso a isso tudo. E aí, essa etapa depois tem a letra com lacunas. Quando o aluno é mais iniciante, eu ponho uma colinha das palavras que vão ter que entrar ali ser encaixadas nas lacunas, num boxezinho, né? E aí, que se encaixa. Para os mais iniciantes eu ponho isso, para alguns que não precisam, eu nem ponho. Aí ele depois vai ouvir a música e vai completar as palavras que estão faltando. E isso eu ponho para casa, porque ele pode fazer isso em 1 hora, 2 horas, o tempo que ele quiser. Já não usa isso para sala. Porque para sala eu acho assim, eu posso otimizar esse tempo na minha interação de outra forma, valorizar isso. Entendi. Que bacana. Eu gostei da voz. Meu Deus. Você usa bastante, então, materiais. E eu vi aqui, galera, que ela tá com uns livros aqui. Você utiliza esses livros? Você indica esses livros? Materiais, assim, que você usa bastante na aula, ou usa só de vez em quando, ou pede pro aluno comprar para que ele possa ter o contato com o idioma? Como que é? Como que são esses livros aí, se você quiser e puder mostrar? Claro sim. Aliás, vou começar só dizendo isso. A gramática eu também abordo, a gramática é super importante. Em nenhum momento eu desmereço a gramática, não, porque ela dá todo o fundamento, são os tijolinhos, né? Que aí depois a gente monta o prédio bonito, a gente precisa dos fundamentos. Faço muitas metáforas, às vezes, falando com o aluno. Precisa do fundamento ali, onde que você faz uma construção, né? Precisa mexer no solo, precisa botar a fundação. E para isso, a gramática é muito... Para construir esse prédio bonito, no final, alguém fez esse trabalho de base. Então, a gente precisa de um trabalho de base importante. A gramática nos ajuda nisso. Então, eu trabalho essa questão da gramática, eu forneço a gramática digitalizada para o aluno... por minha conta, eu ouvi isso para o aluno, para ele ter acesso, e vou direcionando como a gente usar essa gramática. Quando o aluno já tem uma leitura em inglês mais fluida, mais fácil, né? Com mais domínio, aí eu deixo ele se virar bastante em casa. Mas eu direciono. Não é aquele livro, lê a unidade 1, 2, 3, 4, 5. Não, aí não tem graça. Aí não precisa professor, né? Se é para ele fazer sozinho, aí eu chego, começa nas unidades tais, que elas são linkadas entre elas, aí faz a leitura, aí depois eu direciono quais os exercícios do livro, nem todos eu gosto tanto assim, serão tais e tais, aí o aluno
tem um livro que, com adultos eu posso trabalhar assim, a resposta vai no final. Você pergunta, ué, que estranho. O adulto, eu quero imaginar que ele não vai se boicotar. Então, ele vai se corrigir sim. Havendo dúvidas, ele fala comigo. Aí na aula a gente faz o tira dúvidas. Otimizar tempo. Se o aluno já é mais básico, aí talvez ele precise que eu compartilhe a tela da gramática para acompanhar. Beleza. Mas quando não precisa, para que eu fazer isso? Para que eu fazer isso? Aí, às vezes, rolam uns resumos gramaticais, sim, baseado no tópico da gramática. No documento, eu vou escrevendo umas coisas, a gente vai debatendo, vou tentando ver o que o aluno entendeu, fazemos dessa forma e tal. Agora, falando sobre a gramática, agora, esses livros aqui são de literatura. É legal trazer a ideia do livro físico, livro de papel, num contexto de aula online, que até a gramática é digitalizada, mas eu me aventuro a trazer coisas até antigas minhas. Esse livro, eu posso mostrar. Pode mostrar, professor? Fica à vontade. Esse livro aqui, Fire in the Forest, é um livro de leitura muito fácil para iniciantes, é ótimo, fala da vida de escoteiros e é bem bacana, traz uma moral, traz uma questão de jovens cuidando do meio ambiente, né? Porque os escoteiros eles têm uns princípios de atuação que são a moral deles, é uma coisa bacana, né? De cuidado com a natureza. Então, eu acho que chega a ser educativo, né? Também, trazer esse tipo de história. E é uma leitura fácil. E eu já compartilhei, já teve aluno meu que conseguiu comprar na internet, e aí ele lê de lá, eu leio daqui, e a gente vai fazendo debate sobre o livro, fazemos interpretação do texto. Isso aqui é dividido em capítulos curtinhos, é bem legal de trabalhar. Não julgue pela grossura do livro, viu, galera? Tem gente que julga, não, o livro é fino, não vale a pena. Não julgue dessa maneira, viu? Tem livros fininho, grossos que não se compara com livros finos. Ele é bem fininho, pois é, mas é legal de trabalhar. E aí, porque, professor, você falou uma coisa muito certa. O que adianta a gente assustar o aluno de cara? Nossa, um livrão desse tamanho, aí é melhor começar com alguns pequenos e depois a gente vai ampliando isso, né? E tem esse livro também, que é um livro também impresso, né? American Music. Olha, é muito legal. Todo um retrospecto, uma retrospectiva da história da música americana. E é bem legal. É bem legal para quem gosta de história também, né? Uma história ligada à música, no caso, especificamente à música, mas contextualiza. Então, não é só a música, outras coisas que contextualizam os Estados Unidos historicamente, o povo, os imigrantes, várias coisas. Nossa. Então, e é um livro também antiguinho que eu comprei há muito tempo atrás, mas talvez a pessoa ainda... Eu não chequei se tem na internet, mas as pessoas que gostam de buscar, quem está acostumada a buscar na internet, de repente até acha. Então, esse aqui é American Music, a autora Sonia Eagle, tá? Da Longman. E esse aqui é o Fire in the Forest, tá bom? Da Modern Readers, é da editora Moderna. Então, é do Eduardo Amos, Ernesto Pasqualin e Elizabeth Pressure Martins. Tá bom? Que legal. Bacana isso, porque normalmente quando a gente vem com outros professores, eles indicam aplicativo, indicam site. Teve uma menina também que é a namorada do meu amigo João, ela indicou livro também, a gente indicou O Pequeno Príncipe. Então, aproveita essas oportunidades, Se a gente está indicando livro, é porque a gente já leu. Se a gente está indicando site, é porque a gente já conhece o site. Se está indicando aplicativo, é porque já foi utilizado. Então, aproveitem todas essas oportunidades e todas as dicas, todas as indicações que a gente está passando para vocês. Não é verdade, professora? Exatamente, sim. Eu acho que vale a pena. Também super válido, sim, claro, porque a gente está na era de alta tecnologia, inteligência artificial, né? Eu acho assim, a tecnologia é criada pelo ser humano e sempre é bom fazer bom uso da tecnologia. O ser humano usar de uma forma útil, de uma forma honesta, de uma forma a trazer benefícios para si e para outras pessoas, usando a tecnologia que o próprio ser humano criou. Sim. Então, isso são várias invenções. Isso eu falo um pouco assim, não só da questão do ensino de idiomas, não, mas tem tanta coisa bacana que as pessoas fazem mau uso, né? Por exemplo, tem gente... eu já ouvi falar de alunos de universidade, que eu não vou citar o nome. Um aluno meu me falou isso, que a sobrinha dele relatou. Alunos de universidade, da universidade lá onde ela estuda, não estão sabendo fazer trabalho de faculdade sem a ajuda de inteligência artificial. Então, isso eu já acho danoso.
Então, a inteligência artificial é uma coisa que eu mesmo estou tentando me capacitar. Já andei vendo na internet eventos sobre inteligência artificial. Não domino isso ainda, não sei usar tão bem ainda, mas quero me capacitar, sim, para poder entrar nessa era de forma a não ficar para trás. Mas eu acho que a gente não pode ter preguiça de pensar. Sim. E a gente não pode passar a perna no professor, gente. A gente tem que ser honesto, sabe? Então vamos usar, sim, a inteligência artificial. Claro, tá aí para usar. Vamos usar tudo que tiver. O tradutor. Eu já fiz um trabalho de tradução. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana. Conheço 2 diretores de um festival interessante, que é o Uranium Film Festival, que uma vez ao ano é realizado aqui no Rio e também fora do país, sobre a questão da energia atômica e toda a problematização, toda a reflexão sobre o uso disso, as consequências e tal. E aí eu tive um convite muito especial de fazer toda a tradução. Eu não trabalhei com a mídia lá do filme em si, mas trabalhei com o texto da legenda, traduzi tudo do inglês, passei para o português, um filme inteiro. Foi muito legal o desafio. Mas eu confesso que eu usei um certo tradutor. Mas para quê? Para me economizar o trabalho braçal de digitação. Já pensou em digitar um filme inteiro? Pensando e digitando? Então, por que não usar assim a tecnologia, já que eu vivo na era atual? Estamos em 2025, eu usei de forma inteligente, mas depois eu não fui preguiçosa, eu tive que revisar tudinho e mudar um monte de coisas, que aí o meu conhecimento como profissional da área séria que sou, da área de idiomas, tive que usar. Quer dizer, aquela tradução, uma pessoa que não domina o inglês, aliás, dominar, desculpa, é uma palavra muito forte, eu até usei erradamente na minha forma de ver. Ninguém domina nada, a gente nunca está pronto. Quem está pronto é uma pessoa que não quer evoluir. Eu estou sempre me aprimorando todo dia eu pesquiso muito sobre inglês, muito. Sim. Mas eu tenho um conhecimento, tenho uma estrada, né? Sim. E aí, com esse conhecimento, eu pude fazer o uso do desconfiômetro. Ele, opa, isso aí não tá legal. Isso aí o tradutor que tentou me dar uma pernada. Aí eu fui lá e corrigi várias coisas. Então, é assim que é legal. A gente dosar as coisas, não ser preguiçoso e nem ser desonesto. A gente usar de forma legal. Legal. Ela falou algo importante e bacana, não tentar enganar o professor. Na verdade, quando o aluno tenta enganar o professor, ele está se enganando. Exemplo, você passa a sua atividade lá para ele fazer em casa e ele vai e pega a resposta na internet, ele não quis pensar. Aí ele falou, vou enganar o professor aqui, eu vou fazer, o professor nem vai descobrir, nem vai desconfiar, vou tirar a nota. Vamos supor que você coloca uma atividade de 0 a 10, ele quer tirar um 10, né? Não quer tirar uma nota menor. Ele tirou um 10, nossa, parabéns, não sei o quê. Aí eu faço uma analogia, a mesma coisa do professor de educação física. Fala assim, ó, você vai correr 10 minutos na esteira, nessa velocidade. O professor vira as costas, eu vou enganar ele, vou diminuir a velocidade para mim não cansar muito. Na verdade, você não está enganando o professor, você está se enganando, você está enganando o seu corpo. Se ele falou para você 10 minutos nessa velocidade, que ele sabe o que é melhor para você, para o seu condicionamento, para sua perca de peso ou ganho de massa muscular, enfim. Ele sabe qual é o caminho melhor para você. Se você pensa que está enganando o professor, na verdade você está se enganando. Exatamente. Perfeito exemplo, sim. Se ele passou para você, ó, você vai fazer essas atividades físicas, se você vai passar essas atividades escolares, se você vai ler esse texto, vai preencher essas lacunas, vai fazer essa redação, é para você se desenvolver. Não é para você pegar um copia e cola do Google e dar a resposta. Não, ele sabe o melhor caminho para você. O professor sabe a maneira de trabalhar com o aluno. Exatamente. O aluno tem que confiar na gente, sabe? Tem que confiar porque nosso trabalho é um trabalho de muita dedicação, de muita doação. E eu não falo isso só sobre o magistério, só sobre o professor, não. Isso que eu me permiti, né, na vida, atuar com profissionais de outras áreas, eu aprendi a respeitar muita gente de outras áreas. Os profissionais da saúde, por exemplo, da área da saúde, eles são de uma doação, de uma entrega que a gente não tem noção. A gente vê ali, vai numa consulta médica e vai embora, você não sabe o que é a vida daquela pessoa no dia a dia, sabe? Então, são vários profissionais que eu aprendi a respeitar. Tem pessoas que têm que estar sempre estudando, por exemplo, advogados, né? E aí? As legislações estão sempre sempre não, desculpa, mas de vez em quando são atualizadas e eles precisam estudar as novidades. Então, tem várias áreas aí. Eu já tive aluno, garçom, por exemplo, de uma rede maravilhosa de autosserviço, alta qualidade no serviço. Quando eu tinha atendimento em algum lugar que o serviço era péssimo, sei lá, eu falava, olha, quero te dar esse exemplo para você se sentir bem, porque você não faz isso. Você faz o contrário, você faz um bom atendimento, que você tem esse compromisso. Então, pessoas de diversas carreiras eu lido, né, hoje em dia, e aí eu vejo, poxa, como é bom ter um diálogo aberto com essas pessoas. E uma outra
coisa que eu tenho que fazer sempre é assim, gente, aula online é uma coisa que assim, olha só o tempo. Vamos pensar nesse tempo. Eu parei de falar, né? Eu faço isso. O aluno tá ali, ó, aqueles segundos. Ele ouviu cri, 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 que é aquele grilo do silêncio. Gente, aquele silêncio. O que acontece? Na aula online, a gente tem que preencher o tempo. E é uma coisa, tem que ser dinâmica demais. Isso é o meu jeito de pensar. Na aula presencial, ou bem ou mal, você se desloca, vai numa mesa de um aluno e outro, você vê um livrinho de alguém, dependendo, até se é escola, né? Um caderno, você anda, e vou lá ligar o ar-condicionado. Você preenche o tempo com movimentos, com movimentação no espaço, preenchimento do espaço. Os alunos estão olhando para os outros, eles estão olhando para o teto, sei lá, viu um negócio, um quadro. Não, na aula online é você ali. Gente, isso te exige um dinamismo que eu dou realmente graças à minha experiência com teatro, com música. Eu também estudei música há 8 anos, estudei piano há 8 anos. Eu não uso piano nas aulas de inglês, não, mas eu uso um instrumento de percussão, que pena que eu não trouxe ele aqui, que é um tamborim, que eu me aventuro, tá, gente? Eu não sou percussionista, não, mas eu me aventuro a usar, brincando, batucando trechinhos de música, que não é uma música, eu não vou ficar 3 minutos batucando uma música, aí eles vão pensar, ela tá enchendo linguiça. Não, não é isso não, é pra brincar. Surge a palavra free, aí eu começo a batucar música dos Beatles. Free as a bird. Aí depois emendo, mas voltando pro tópico gramatical, que não sei o que lá. É o tempo inteiro assim, brincando. Sim. O teatro me liberta nas aulas. Eu imito um cachorro latindo. Eu faço o gesto do avião. Para não ter que traduzir a coisa, evitar ao máximo a tradução. Sim. Até o barco ali, sei lá. Agora eu não vou me inspirar tanto porque a gente tá fazendo outra coisa, mas na hora da aula baixa uma coisa assim forte e aí sai tudo. Então, entendi. É uma inspiração, baixa uma inspiração forte. Sim, é igual quando é os alunos dos anos iniciais, né, que é as crianças que eu pego, tipo, de 8 anos, 9 anos, a segunda-feira. E as aulas com filmes, eu coloco, às vezes, primeiro sem legenda para eles, em inglês, e depois com a legenda em inglês, e a gente vai pausando, né? Uma cena de, no máximo, 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo, né? Que a gente pega, e durante uma aula a gente vai discorrer sobre essa cena. E aí apareceu uma palavra, uma frase, eu falo assim, o que você entendeu? Fulano, Beltrano, a gente lê, explica aquela cena. Isso é bem bacana, a gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor, igual você falou. Você usa instrumento, usa livro, música, usa o que você tem ao seu redor para colocar na aula. Isso é bem bacana. Vou perguntar para ela, galera, se ela já viajou para fora do país, já teve alguma experiência de intercâmbio, ou pretende fazer intercâmbio, ou pretende sair, ou algo do tipo. Você pretende? Olha, eu pretendo... Viagens na minha vida fiz poucas, sabe? Mas pretendo, sim, realizar viagens. Já estive fora, mas, assim, América Latina. E tive oportunidades bem interessantes de conversar com pessoas de fora, mas foi em 2 países. Foi em Argentina e Paraguai, na América Latina. Que eu fiz uma viagem para as Cataratas do Iguaçu e fui lá para esses países de fronteira também, curti um pouquinho. E foi uma experiência linda. Eu recomendo a quem nunca tenha ido. Um paraíso lá, assim, um visual incrível, Cataratas lá em Foz do Iguaçu, né? Sim. Aqui no Brasil, mas tem um ladinho deles lá na Argentina também, das cataratas, sabe? E aí, bom, aí estive nesses locais, aí deparei com muitas pessoas de fora, foi uma experiência bem interessante, mas tenho muito contato com pessoas de fora que conheci aqui no Brasil, algumas pessoas que conheci na internet. Eu sempre tenho me capacitado bastante através de atividades online com pessoas de fora. Falo com pessoas de vários continentes, da Ásia, daqui das Américas, da Europa, gente da África também. Então, eu acho que eu me capacito muito, muito, muito com pessoas e querendo saber como é que é a vida deles, como é que é a cultura deles, o que eles pensam, perceber esses diferentes sotaques, porque para mim um aluno, o meu conceito é assim, o inglês é global, o meu inglês é um inglês global. Eu até assim, por questão do estudo, da minha formação, eu me senti influenciada pela variação do inglês americano, sim, posso dizer que sim, mas para o meu aluno, eu tenho que dizer que o inglês é global, ele pode viajar para o Japão a negócios, e aí? E se ele for para a Alemanha passear ou visitar um parente? E aí?
ele vai se deparar com que pessoas? Falando que inglês. Então, isso é muito importante. Eu tenho que pensar nessa coisa globalizada. E eu falo isso para o aluno, eu quero passar isso para eles. E aí, mas essa questão de estar em contato com o inglês, eu sempre busco ao longo desses anos, nunca parei, né? Então eu me exponho muito ao contato com pessoas de fora o tempo inteiro. Sempre tem uma situação que parece que aparece ali para mim, ou eu corro atrás, e eu tô sempre em contato com pessoas de outros países para poder estar me manter num bom ritmo, com uma fluência legal, e isso às vezes eu consigo sem estar viajando, por incrível que pareça, mas eu pretendo viajar mais, sim. Tenho projetos para isso, não assim de imediato, assim, data marcada, não, mas eu acho que será uma oportunidade para mim de ampliar ainda mais essa bagagem, né, esse conhecimento. Acho que seria bacana. E eu tenho consultores no exterior também. Esses consultores me ajudam muito. Eu tenho consultores nos Estados Unidos, na Nova Zelândia. Então, que tem, por exemplo, nesses eventos, eu tenho realizado eventos online uma vez ao mês, e aí em cada edição eu tenho uma pessoa diferente que é um convidado especial. Os participantes são pessoas do Brasil, alunos meus, ex-alunos, amigos e tal, e tem sempre um special guest, que é aquela pessoa que é a atração da brincadeira, a atração principal, né? Sim. E aí já tive convidado meu da Índia, do México, e nessa terceira edição foi um amigo meu da Nova Zelândia, que é um consultor meu também, muito importante. Esses consultores, tem nos Estados Unidos também consultores, e eles somam muito no meu conhecimento, eles me ensinam muita coisa. Às vezes eles puxam minha orelhinha assim, olha, isso aí, eles puxam minha orelha. E eu faço questão de falar isso, porque, gente, a gente não tem medo, não tem que ter medo de aprender, não. Sim. Eu tô me puxando de orelha, eu sou formada eu me formei em 2000, e há pouco tempo atrás estava recebendo puxãozinho de orelha de consultor meu. Sim. Melhora nisso. Qual o problema? Sim. Eu quero crescer mesmo, eu quero esse inglês. O meu consultor da Nova Zelândia falou que cada dia ele aprende, ele é falante nativo, e ele me falou no evento, nossa, eu tô sempre aprendendo inglês. Aí eu falei, ai, que alívio. Ai, eu fiquei tão feliz agora que o teu comentário, eu falei pra ele assim, ele falou diante dos meus convidados, eu falei isso pra ele, eu fiquei tão feliz de ouvir isso. Muito bom. Então você tem contato com pessoas do mundo inteiro através dessas reuniões, ela faz a reunião, pelo jeito, uma vez por mês, não é? Sim, sim. Com pessoas do mundo inteiro. Tipo assim, pela sua carreira profissional que você já tem, essa bagagem, teria alguma escola afiliada que ajudaria o aluno a fazer um intercâmbio? Ou então algum projeto que você conhece que ajuda o aluno para trabalhar fora, que você conhece? Algo do tipo assim? Você conhece já nesse ramo? Tem algumas instituições que trabalham com isso, mas assim, eu confesso que como eu nunca fiz intercâmbio fora, eu nunca estive procurando isso de forma mais efetiva. Tipo assim, agora pé na tábua, vamos pesquisar, vamos ver orçamento. Eu nunca fiz isso. Então eu recomendo que as pessoas, assim, procurem na internet e entrem em contato, façam perguntas, tirem as dúvidas, né? Tudo que você quiser saber antes de fazer um intercâmbio, pergunta tudo antes, para saber se essa instituição te dá os subsídios necessários, todas as suas demandas, né? Não deixe de fazer perguntas. Acho que fazer perguntas é algo muito importante. Fazer perguntas, né? Isso, que bacana. Pode falar. Não, se não, é exatamente isso. Para poder, amanhã ou depois, você não pensar, poxa, não me falaram isso. Gente, isso até quando a gente vai numa consulta médica. Eu tenho mania de pincelar coisas que são fora do magistério, porque eu não vivo no mundinho do magistério. Eu vivo. Você já percebeu, 360, né? A minha amiga, a minha vida tô um canal aberto com muita coisa que rola, que acontece. Então eu digo assim: você vai numa consulta médica, depois você diz, poxa, o médico nem falou isso pra mim. Aí eu penso, você perguntou? Você acha que o médico tem que adivinhar todas as suas dúvidas? Não, gente, desculpa. Você é você. Quem tem interesse em ficar saudável? Quem é? É você. O médico, ele é ótimo, mas ele tá ali atendendo 300 pessoas, desculpa. Sabe? É interessante isso. O que eu ia dizer... As pessoas às vezes falam, né? Pelo jeito, você não foi para um lugar onde o idioma era a primeira língua, né? O inglês. Não. E mesmo assim, ela aprendeu. Tem gente que fala assim, nossa, eu já ouvi muito isso. Se você não for para fora, você não aprende o inglês. Olha aí, ó. Para que lugar que você já foi? Você já foi para a Argentina e para o Paraguai. Você nunca foi para os Estados Unidos, você nunca foi para o Canadá, para a Inglaterra, e mesmo assim você fala o idioma, não é verdade? Porque o que acontece? Eu sempre tive a coisa de não me acomodar. A curiosidade, eu vou atrás.
Professor, eu vou confessar o seguinte pra você, tá? É uma coisa que eu digo na aula experimental. Quando eu faço minha aula experimental, eu conto um pouco da minha trajetória, aí eu falo que na escola eu era... E no cursinho, eu era muito boa aluna de inglês. Aí eu mesma me faço a pergunta. Aí eu falo pra pessoa assim, aí você vai me dizer, ô, teacher Mônica, você tá querendo tirar onda com a minha cara? Que você era ótima? E aí? Aí eu falo, não, queridíssimos, a questão não é essa. A questão é que, a meu talento tava aqui, Tava aqui. Mas a disciplina tem que estar aqui também. Aqui, ó. Tem que estar aqui. Os dois. Se eu tirasse um 10, eu jamais, na época de escola do cursinho, jamais ia dizer, para a próxima prova eu posso tirar um 5. Me desculpa, eu jamais fiz isso. Porque eu botei metas na minha cabeça que não era meu pai e minha mãe, não era professor, não era ninguém. Eu queria tirar nota boa e eu fazia por onde. Eram 20 páginas para ler, eu lia da primeira palavrinha até a última, da página 20. Era assim. Era ler tudo. Eu não precisava ficar escrevendo tudo, porque a minha metodologia de aprendizagem, eu não era tanto da escrita, realmente tinha muita facilidade. Então, escaneava com os olhinhos ali, já era suficiente. Eu conseguia. Tem gente que não consegue assim, eu sei. Cada um tem seu Mas ritmo, eu né? conseguia. E eu tinha que ler tudo. Eu não tinha preguiça. Então, quando eu falo... não fui pro exterior. Para algumas pessoas, talvez ir pro exterior faça toda a diferença. Mas o que eu fiz de estudar e queimar pestana, Sim. não tá no gibi. Então, pra eu chegar no patamar que eu cheguei, eu fiz muito por onde. Eu estudei muito. Dedicação. Eu conheço muitos estrangeiros. Tem estrangeiros que eu conheço, que eu fiz amizade aqui 20 anos atrás. Não tinha nem filha. A filha já tá na faculdade. E eu mantenho contato até hoje. Um convidado meu que eu tô querendo incluir ele nesse projeto dos meus eventos, que é da Suíça. Eu conheci ele, não tinha nem a filhinha dele. A filha dele já está em época de faculdade. Então, eu cultivo as amizades. Sim. Eu cultivo as amizades com meus estrangeiros, amigos. Eu cultivo as oportunidades de estar... vai rolar um evento. Tem eventos presenciais, que eu já fui para poder treinar idiomas com as pessoas que estão lá. É Sim. parece meio balada e tal, mas é para treinar idiomas. Eu tô sempre me enfiando nessas coisas. Então, a pessoa tem que criar oportunidades para ela. Sim, que bacana. O contato com o idioma faz toda a diferença, né? Você foi atrás, você quis se envolver, você se esforçou estudando, não precisou o pai falar, estuda que vai fazer a diferença. Não, você mesmo se decidiu, você mesmo se dedicou e foi atrás. E o contato, igual você tem contato com pessoas de outros países, isso é muito bom. Eu já indiquei, na verdade quem indicou isso foi a professora Shirley, uma igreja na Bela Vista, que ela é America Church. E ela tem cultos, eu acho que é 1h e meia aos domingos, às 10 da manhã, 100% em inglês. Os louvores em inglês, ministração em inglês, e isso é bom. E não, de São Paulo. Você pode tirar o seu domingo lá, às 10 da manhã, você vai lá. Eles têm Bíblia hoje, você baixa até no celular, em inglês, e o culto totalmente em inglês. Nossa, Vanderlei, eu tenho que ir pro Nova York, senão eu não consigo. Você tem muito acesso hoje. Se você falar que não conseguiu desenvolver, é porque você não se esforçou, na verdade. Faltou um pouquinho da sua dedicação. O professor trouxe um ótimo exemplo essa questão da igreja, e eu já me envolvi também em projetos assim com a igreja, que não era nem questão de ser minha religião, isso aí é um detalhe. Mas há anos que eu tenho um contato com uma igreja, queria até agradecer a Igreja de Cristo lá no Rio de Janeiro, que tem mais de uma unidade, e eles têm um projeto muito bacana que eles recebem missionários americanos uma vez no ano, em meados do ano, né? Que é Let's Start Talking, LST. É um projeto maravilhoso, que houve épocas em que realmente eu ia mais pelo inglês mesmo, e anos atrás, nossa, e até hoje, depois eu resgatei, parei durante um tempo, mas eu resgatei o contato com eles de novo, e aí, assim, eles recebem os missionários, são pessoas maravilhosas, super atenciosas, o bate-papo super bacana. Fiz amizades lá, que eu mantenho contato até... com as quais eu mantenho contato depois que eles vão embora. Aí a gente fica nas redes sociais, eu pego o contato com eles. E, sabe, e é uma gratidão. Então, sim, façam isso, essa recomendação. Porque, no caso, eu tô falando da igreja, que é lá no Rio. Mas, enfim, vai ter gente do Rio assistindo também. Mas essa de São Paulo que o professor tá falando, gente, vamos conferir. Que é uma forma legal, sabe? É bem bacana. Eu fiz muito, nossa, faço isso, super, super. Que bacana. E ela...
usou, e isso é uma boa verdade. As redes sociais, você chegou a dizer, né, que você ainda tem contato com essas pessoas, que os missionários, ele vem aqui, fica um tempo no Brasil, volta para sua terra natal e você tem esse contato. Então, as redes sociais, galera, ajuda muito. Não use apenas as redes sociais só para ficar vendo coisas que vai desperdiçar o seu tempo, posso assim dizer. Você pode ver rede social para fazer amizade com gente do mundo inteiro, sem sair de casa. Olha que bacana. É muito. Gente, quando eu comecei a estudar inglês, eu não tinha essa molezinha de internet. Vocês não sabem o que isso é na vida de alguém. Quem já nasceu usando não sabe avaliar o que é viver sem a rede internacional, sem a rede social, sem a internet, né, que favorece você ter acesso a tanta coisa. Gente, vocês não sabem o que significa isso. Você não sabe o que é, através de uma rede social, você fazer uma chamada. Antigamente, ligar para alguém de outro estado ou de outro país. Cartão, né? Era, meu Deus, você liga através de uma rede social, não, de um aplicativo, você consegue ligar. Gente, vocês, queridíssimos jovens, por favor, aproveitem de forma útil. Porque você não sabe o que a Teacher Mônica passou para chegar até aqui. Você não sabe. Então, e nem o professor também deve ter passado toda uma trajetória que pegou um outro momento, só que ele é mais jovem que eu, tá, gente? Eu acho. Então, você tá falando por mim. Eu vou perguntar pra ela, galera, qual é o phrasal verb que ela mais gosta, assim, que ela mais usa, que ela mais gosta, e o porquê que ela mais gosta desse, né? What is your favorite phrasal verb and why? My favorite phrasal verb, all right. Wow, that's a good question. I think I never thought about that before, but maybe like wake up. Because when you wake up, you have to start everything. When we're sleeping, it's important to sleep, but sometimes you have to think about what you have to do, and there are people waiting for you to have a nice day. Your students are waiting for you. In my case, my students are waiting for me. My mother wants to receive a call. There are maybe some friends who needs your help with some words. They are having problems in their lives and they need to talk to you. So we need to wake up for life. We need to wake up for... Get up, wake up, right? Get up. Maybe get up is even better with this meaning. Get up, stand up, get up for you, right? All right. We have the song. Bob Marley. Get up, stand up, Bob Marley. Yeah. And so it's so important to be open for what's going on with other people. There are many people who need your help sometimes, and we don't think about that. We don't observe. So we need to wake up. We need to get up. We need to start the day. Even when it's raining, don't worry, right? You can still have a nice day, a wonderful day. And then I think that's what I mean, metaphorically maybe, but that's what I mean. Então, o que ela mais gosta é o wake up e o get up, que tem um sentido muito semelhante, né? Que significa acordar ou levantar. O que eu mais gosto é o give up. E aí eu já emendo com don't give up, não desista. Nunca desista. Muito bom, muito bom, muito bom. E já chegando nessa frase de nunca desista, já tá chegando já o finzinho, né? Pode falar. Espero que o pessoal de casa também fale. Muito rápido. Eu quero que você deixe uma frase de incentivo ou uma palavra. Tem um texto que eu gosto muito, que eu gostaria de deixar de incentivo em português e em inglês para as pessoas que estão nos assistindo, para quem quer começar a estudar ou para quem já estuda. Deixa a sua frase de incentivo, por favor, em português e em inglês. Ok. Gente, eu acho que eu vou plagiar o professor. Você falou uma coisa muito importante. Eu acho que fica um pouco... É difícil pensar em algo assim diferente disso. Eu vou pedir licença para don't give up. Seria não desista. E eu digo isso porque eu vivencio muito essa questão com... Pode falar um pouquinho, professor, sobre isso? Por que disso? Né? Vivencio isso com meus alunos. Os alunos, sobretudo os adultos, muitos adultos chegam para mim e com a autoestima lá embaixo e com culpa, achando que não aproveitaram oportunidades no passado para poder estudar. Alguém quis pagar um pai, uma mãe, e ele não aproveitou, não estudou suficientemente, ou teve uma experiência um pouco desagradável em outras instituições e tal, em outros contextos. E aí eles se sentem, assim, muito com vergonha, com a autoestima lá embaixo. E eu realizo um trabalho com eles
de resgate. Eu não tenho formação nenhuma na área da psicologia, a não ser aquelas disciplinas de licenciatura que tem a ver com psicologia também e tal. Mas não assim, uma faculdade de psicologia, uma pós em psicologia, eu não tenho. Mas às vezes eu me sinto assim, com tanta intuição e de ter observado tantas situações que já aconteceram, e eu tento atuar nessa questão, resgatar isso dessas pessoas, a autoestima delas, fazer com que elas acreditem nelas, acreditem que o momento é agora, não ficar presa a passado. Que o passado, às vezes, o arrependimento, ele ancora a gente, ele é tipo uma âncora no nosso pé. O arrependimento, o remoer o passado em que coisas não foram bem realizadas, isso ancora a gente, isso não deixa a gente ir pra frente. Então, gente, pensa no agora, o que a gente tem é o agora, o que a gente tem é o momento presente. Nunca é tarde pra nada, tá? Na nossa vida. E aí, a gente tem que se esforçar e lutar muito. E a gente tem que estar sempre em movimento. Eu, como teacher, como coach, como consultant, eu tô sempre em movimento para dar o meu melhor possível. Eu sou falha também, eu sou um ser humano. Mas estou sempre em movimento. Então a gente tem que sair da zona de conforto, sim, fazer a nossa parte para que as coisas possam dar certo. Para depois a gente não achar que foi culpa de alguém, de outras pessoas. Então, don't give up mesmo. Sigam, não desistam. Vocês podem fazer muitas coisas importantes na vida de vocês e nunca é tarde. E realmente não desista. Eu vou pedir para ela deixar a rede social dela, se alguém quiser seguir ela, seja Instagram ou Facebook, para vocês acompanhar o trabalho dela e a maneira que ela desenvolve as aulas, tá bom? Pode passar se você quiser. Tá bom. Eu vou passar uma rede social minha que é @teacher.monica.souza. Tá bom? Posso passar em inglês também, se tiver alguém de outro lugar assim, sim, que fala inglês, né? Então, teacher.monica.souza. Legal. Okay. Essa rede social é Instagram, Facebook? É Instagram. Eu tenho o Facebook também, com mais informações. Mas recentemente eu criei o Instagram, que o Instagram, ele eu acho que ele, no Brasil pelo menos, ele tá muito mais em voga. O Face, ele é muito importante, até para pessoas de outros países também. Eu tenho muita coisa do Face importante que eu recebo pelo Face e tal. Sim. Mas eu tô migrando conteúdos do Face pro Instagram. Sim. Quem quiser me mandar, por favor, mande direct para mim no Instagram. Meu Instagram é público. Sim. E aí eu vou estar mandando o link do Face para essas pessoas me acharem mais fácil pelo Face, que o Face tá mais tá mais completo de coisas mais antigas, tá? E aí eu tô alimentando o Instagram ainda, mas ele vai ser facílimo de vocês me acharem. Manda direct lá e eu tô aguardando. Tô com o cabelo curtinho também lá. Uma foto com cabelo que nem esse penteado aqui pra ficar mais fácil. Vim com o mesmo penteado do Instagram pra ficar mais fácil vocês me acharem. Muito bacana. O meu Instagram é Teacher Vanderlei Araújo e o meu canal no YouTube é Teacher Vanderlei Araújo Vade English. E no Spotify é Teacher Vanderlei Araújo, não. No Spotify é Vade English, tá bom? Acha a gente lá, já começa a seguir. Deixa seu hashtag Vade English, que a gente vai destravar o seu inglês. E coloca aí, hashtag Volta a Mônica, se vocês gostaram, tá bom? Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Bye, bye. Bye, bye.